Kátia, eu sempre digo a mesma coisa para ti. A gente tem uma espécie de trauma por conta daquele evento do ano passado em que tivemos um volume expressivo de chuva durante uma semana e aí tudo que a história já mostrou na enchente de 24. O que a gente pode dizer da previsão para amanhã, já considerando o que a gente teve hoje de prejuízo? Exatamente, Kelly. Como você colocou, na verdade, todos nós temos traumas, né? Todos sem exceção. O que acontece? Nós estamos com o que a gente chama de bloqueio atmosférico. E isso, antes que as pessoas, né, perguntem, isso é normal? Sim. Por que é normal? Porque nesta época do ano, outono e inverno, as chuvas e a umidade, ela fica mais presente aqui na região sul do Brasil, enquanto que o Brasil central fica seco, né? Então é a estação seca do Brasil central e toda aquela umidade da Amazônia vem para cá. Então esse é um ponto bastante importante para a gente entender. E aí o que acontece? Durante o outono e inverno temos quem é que traz a chuva para nós? São as frentes frias, que é exatamente isso que está acontecendo. E de vez em quando a gente tem a união desses dois fatores, que é a frente fria sobre o estado e aquela umidade toda que vem lá da Amazônia, formando um corredor de umidade até aqui o sul do Brasil. Isso é normal, Kelly, é normal nessa época do ano. Mas o que acontece? Em alguns momentos, essas frentes frias, elas ficam mais paradas sobre o estado e são alimentadas por essa umidade que vem lá do norte do país. E é justamente o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, primeiramente, o cenário climático é diferente do ano passado. Nós, além de termos esses fatores que são normais, que é o que está acontecendo agora, nós tínhamos um El Niño de intensidade forte, né? Então, não temos o El Niño. Bom, fator positivo para nós nesse momento. Mas nós temos o que a gente chama de condições locais, condições regionais, que é isso, frente fria e umidade. E este é o motivo de estar chovendo de forma intensa e de que todo mundo está preocupado, todo mundo, né, está com o coração apertado pelo que está acontecendo. Já tivemos volumes bem expressivos, já temos vários transtornos em áreas do oeste, do centro e vindo aqui em direção mais para o centro-leste do estado, ou seja, alagamentos, como você pontuou, queda de pontes, já tivemos problemas no trânsito, né, de rodovias e tudo mais. O que vai acontecer nas próximas horas? Principalmente a partir da noite, madrugada, a chuva vai voltar a ficar forte nestas mesmas regiões, então muita atenção, porque já temos volumes expressivos e vem mais chuva ainda. E além disso, Kelly, entre esta noite e a madrugada, amanhã, ao longo de todo o dia, nós vamos continuar com a chuva, a frente fria ela está parada sobre o estado, então nós vamos ter mais volumes de chuva, alguns momentos uma chuva mais fraca, em alguns momentos aquelas pancadas bem expressivas, fortes, portanto, os transtornos continuam, as chuvas vão continuar assim intermitentes na quarta e também na quinta-feira. Então aí vários dias com bastante chuva aqui no estado. Volumes, né, para que as pessoas entendam. Porque a gente tem relatos, Kátia, deixa eu pegar aqui a notícia, Mata, claro. Município de Mata, até as imagens 200 milímetros. As imagens mostram que é muito, né? Acho que eu não sei tá alagado, o município de Mata está alagado no centro do estado. Completamente alagado. Nós vamos conversar daqui a pouco com um representante, né, da Defesa Civil de Mata. Mas em termos de volume. Volume, 200 milímetros é muita coisa, né, Kátia? E pode chegar aqui para a região metropolitana também, né, Kátia? Pelo que você coloca. Então, exatamente. Então vamos assim, vamos pensando aqui juntos, tá? Já tivemos aí 150 a 200, já passou de 220 milímetros de chuva nessas áreas mais impactadas. Vamos ter possivelmente mais volumes de chuva expressivos. Podem ter mais 100 milímetros, mais 120 milímetros? Sim, nessas áreas impactadas, sim. Caramba. Então, amanhã nós vamos continuar com a chuva. Ela se desloca um pouquinho mais em direção a norte e um pouquinho mais em direção ao leste. Então, respondendo a Viviane, vamos ter chuvas também, sim, aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Claro que os volumes não vão ser tão expressivos depois no final, né? Lá na quinta-feira, no final da quinta-feira e na sexta, a gente vai ver que os maiores vão ficar realmente do centro em direção ao oeste. E o que eu digo disso? 300 milímetros pode até passar de 300 milímetros lá
pela sexta-feira, quando a gente fizer o controle final desse evento, né? Região Porto Alegre, região metropolitana, podemos ter entre amanhã e quinta-feira, volumes que podem passar de 100, 120, 150 milímetros região metropolitana. Pode também. Vai causar transtornos? Vai causar transtornos, por quê? Porque são regiões em que são frágeis também, né? Já estão fragilizadas. Então, essa chuva mais intensa, ela vai trazer transtornos. Região da Serra, que também é uma região extremamente sensível. Tem aquela questão de deslizamento em função do volume de chuva. Foi o que causou mortes na Serra ano passado. Exatamente. Então, assim, vamos ter chuvas lá? Sim, mas o volume já é menor também. Podemos ter pontualmente algumas coisas parecidas com o deslizamento? Sim, podemos ter. Por quê? Porque vamos ter chuva. A partir de amanhã, ela ganha um pouquinho mais de intensidade. Mas, de novo, os maiores volumes vão ser nestas regiões que a gente está falando hoje, que é centro do estado, oeste, noroeste do estado. A região mais sensível é essa do centro do estado. Não que as outras não sejam, norte, noroeste, elas são também, porém, são mais planas, são regiões que não têm tantos impactos, né, com relação ao grande volume de chuva. Então, assim, para deixar muito claro, são chuvas que vão trazer alagamentos pontuais, vão trazer possivelmente essa condição de deslizamentos de terra, são chuvas que vão trazer algumas inundações rápidas, mas a gente não está falando de inundações como aquelas que nós tivemos no ano passado. Isso, Kátia, e também em maio deste ano. Esse era um ponto que eu ia perguntar, justamente pelo que a Kelly mencionou, nossos traumas fazem com que a gente, em períodos de chuva, se pergunte se há possibilidade de novas inundações, cheias de rios. Isso é improvável, não só agora, como nesse ano, lhe parece? Exatamente, Germano. Não é provável, por quê? Porque o cenário climático não está propício a isso. Perfeito. Porém, o que eu sempre chamo a atenção, é normal a gente ter algumas inundações no estado durante todos os anos, né? Aquela região, infelizmente, dos vales, essa região em que está realmente agora chovendo, ali região de mata, todas essas áreas, é muito comum, infelizmente, que aconteça esse tipo de coisa por causa dos volumes elevados que acontecem em pouco espaço de tempo. Mas nós não vamos ter aquela conjunção de volumes de chuvas de 1.000 milímetros e de uma região tão grande como foi atingida. Então, assim, aquele cenário não está... Não existe um cenário nem próximo ao que aconteceu. Então, isso a gente consegue garantir nesse sentido de que não há essa expectativa. Mas a gente sabe, né, que qualquer casa inundada, qualquer região que está sofrendo, já é um sofrimento para todo mundo, né? Mas sem dúvida. Não é igual ao que aconteceu. Kátia Valente, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente tem aí o alerta e a Kátia reforçou, nos explicou muito bem aqui, né? De volumes expressivos ainda nessa quarta-feira e para essas regiões. Eu citei aqui o exemplo de Mata, onde tivemos 200 milímetros, ainda mais chuva, por isso os transtornos aí devem continuar. Obrigada, Kátia. Qualquer novidade a gente volta a te acionar. Obrigada, viu?